Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, você já é inscrito desse nosso novo canal? Você já se inscreveu aqui? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, pessoal. Porque primeiro, né, esse canal aqui ele é voltado para tirar dúvidas das pessoas. É isso mesmo, você deixa uma dúvida aqui, a gente pega e faz um vídeo tentando responder. Nesse vídeo aqui a gente tem várias dúvidas. Entre uma delas é o famoso pó de sumiço. Já ouviu dizer sobre esse pó de sumiço? Ou até mesmo vários outros pós que a gente encontra aí nessas casas de artigos religiosos. Então acompanhe esse vídeo aqui para você poder solucionar essa dúvida e outras. E é claro, para o vídeo não se alongar, bora para a vinheta. Pois bem, pessoal, a gente tem como a nossa primeira pergunta aqui, a pergunta da Rosimeire Cordeiro. Ela pergunta o seguinte: boa noite Rosimeire, por favor, poderia me ensinar como posso estar fazendo um pó de sumiço? Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Pós para trabalhos, não só o pó de sumiço, viu, Rosimeire, mas vários outros pós, como o pó da atração, né, o pó do sumiço. Ou seja, tem vários pós da prosperidade, né? Que esses pós, vou tentar explicar para vocês. É um pó, né? Que você tanto vai jogar, ou vai assoprar, ou vai fazer qualquer coisa com esse pó, jogar, assoprar, ingerir. Tem pós também que são ingeridos, colocar em alimentos, enfim, para determinada coisa que você deseja. O pó do sumiço, ele tem ali como finalidade fazer com que uma pessoa desapareça ou até mesmo algum problema que você tenha, né? É como se esse pó ele fosse um repelente. E quem faz esses pós, pessoal? Ó, eu vou indicar da forma mais correta. Esses pós, pessoal, são utilizados de maneira individual e particular, como eu já expliquei para vocês. Por quê? Porque são elementos específicos que cada pessoa coloca neste pó. Então, elementos que eu vou usar para fazer um pó deste, às vezes não vai funcionar para você, né? Porque existe tanto a manipulação, forma de estar realizando. Então, os elementos que eu vou utilizar, às vezes, não vai funcionar para você. Mas, na maioria das vezes, esse pó de sumiço ele é feito com cravo e canela, certo? Também feito com o pó de mico e também feito com o sal grosso, tá certo? Né? É tudo esfarinhado, socado ali, né? Vamos dizer, triturado, feito um pó. Pronto, esse é o pó de sumiço convencional que a gente encontra, né, dentro das casas de artigos religiosos, que são aqueles pós convencionais, que é o pó pronto, né? Eu necessariamente, Patrick, eu não acredito muito nesses pós que vendem em casas de artigos religiosos, tá ok? Uma das coisas é, você não sabe o que foi colocado ali, tá certo? Por mais que eu dê esses 3 elementos que são colocados em um pó de sumiço, muitas pessoas ou colocam outros materiais, outros tipos, né, de elementos que podem ajudar para que aquele pó tenha um poder mais eficaz. Então, por isso que eu sempre digo: ah, Patrick, você ensinou esses 3 elementos. Será que esse pó ele pode funcionar? Pode funcionar, mas também pode não funcionar. Como o exemplo que eu dei. Você pode fazer se você conhecer os elementos, sal grosso, conhecer ervas, conhecer folhas, sementes, você vai conseguir fazer aquilo que você deseja. Por isso que eu falo, antes de fazer qualquer coisa, pessoal, até mesmo uma oferenda, busque primeiro conhecer os elementos que vão ser utilizados naquilo. Se você tem um conhecimento de todos os elementos possíveis, aí sim você vai conseguir fazer ali, seja um pó, seja uma oferenda, seja qualquer coisa do tipo, tá bom? Mas eu não aconselho não, se você não conhece, de preferência não faça. Ó, próxima pergunta aqui é da Karen R46. Ela pergunta: Patrick, aproveitando um assunto sobre guias, se eu comprar uma guia de uma certa entidade específica, essa mesma pode ser cruzada por uma outra entidade? Exemplo, uma guia de Pombogira pode ser cruzada por o Exu? Aí nesse caso terá força somente de Exu? Vamos lá. Não necessariamente assim. Eu posso ter uma guia
e posso pedir para uma outra entidade cruzar sem problema nenhum. Por quê? Aquela entidade, ela vai cruzar aquela guia com a energia, emanando a energia correspondente à linha que você deseja. Exemplo, essa guia aqui, né, ela poderia ser oferecida ao Exu Capa Preta, certo? Se eu não tivesse uma forma de entregar para o Exu Capa Preta, eu poderia entregar para qualquer outro Exu. Vamos dar um exemplo, eu poderia entregar ali para os 7 catacumbas e pedir para os 7 catacumbas cruzar essa guia, e eu poderia falar para ele que essa guia era para o Exu Capa Preta. Então, os 7 catacumbas vai cruzar essa guia na força do Exu Capa Preta. Por quê? Porque os 7 catacumbas conhecem a energia de um outro Exu, tá certo? Então ele vai cruzar, ele vai emanar energia direcionada a outro Exu, que não seja ele, mas é claro, utilizando do seu conhecimento. Então, isso não tem tanta importância, você pode sim, é a mesma coisa quando você pega uma imagem, né? Uma imagem de, vamos dar um exemplo aqui, uma imagem de Oxalá e entrega para um preto velho cruzar essa imagem. Ou quando você pega uma imagem de caboclo, né, e entrega para um preto velho, né? Então, já deu para entender? Isso não tem nada a ver, porque a entidade que vai cruzar aquela imagem, ela conhece o propósito e a energia que deve ser depositada naquela imagem, tá certo? As entidades, ela têm um conhecimento para isso, tá certo? Então, espero que você tenha entendido. Próxima pergunta também é da Karen R46. Ela pergunta: Patrick, sua bênção, pai. Que Oxalá te abençoe, Karen. Certa vez, estava em meu trabalho em uma empresa e nesse exato dia eu estava muito exausta por não ter tido uma noite boa de descanso. Acabou-se que eu acabei cochilando sem querer no meu horário de expediente. E nessa cochilada acordei meio que assustada, sem entender o que estava acontecendo. Pois quando olhei à minha frente, uma moça de cabelos longos, pretos e com um belo vestido amarelo, com detalhes e pedrarias em ouro, estava descalça e me olhando. Assim foi meu relance. Não entendi nada, logo seguida ela sumiu. E não entendi nada o que é essa entidade. O senhor saberia me responder se sim? Gratidão. Provavelmente você viu ali uma entidade. Provavelmente. Qual? Não tem como a gente falar qual seja, porque várias entidades têm essas mesmas características. Então não tem como a gente deduzir qual entidade seja. Mas creio que seja ali ou uma pombogira ou uma cigana, pelas características que você deu. Ou uma pombogira ou uma cigana. Quais? Eu não sei, né? Porque várias contêm essa característica. Pelo que eu entendi, às vezes aquela entidade ela estava te protegendo naquele ambiente de trabalho, né? Ou então ela estava guardando o seu sono. É claro que às vezes o seu sonho pode ter te mostrado alguma coisa em si, ter te falado alguma coisa, ter te avisado algo, mas como você não falou, né? Mas resumindo, provavelmente você viu uma entidade que estava te protegendo ou velando ali, né, você. Ou seja, estava ali para tentar te proteger, creio eu. Certo? Espero que você tenha entendido, Karen. Próxima pergunta aqui é da Fabrícia Tanaka. Olha que pergunta interessante, pessoal. É possível algum espírito mexer em quadros? Ou seja, mudar de posição? Pessoal, você já pensa bem, né? Você está na sua casa, quando pensa que não, o quadro cai, a porta abre, é meio complicado, hein? Né? Espíritos podem mover as coisas? Vamos lá. Primeiramente, sim e não, né? Espíritos, como é que eu falo? Atrasados, pessoal, eles não conseguem fazer isso. Por quê? Porque precisa, né, de uma carga energética muito forte para que espíritos possam, né, interferir no plano físico, através, principalmente, como ela diz, de contatos. Eu não digo mexer em quadros, mas eu falo movimentar coisas, enfim. Né? Esses espíritos, pessoal, por mais que a gente ache que são espíritos atrasados, não são. São espíritos bem evoluídos. Isso eu estou dizendo dentro do kardecismo, tá bom? Dentro do espiritismo. Porque se a gente for falar sobre essa questão dentro do catolicismo ou dentro da igreja evangélica, eles vão agregar esses espíritos somente a espíritos trevosos. E na verdade nem sempre são, mas isso pode ocorrer. Vamos dar um exemplo. O espírito que desencarna agora, provavelmente ele não vai conseguir isso. Por quê? Porque ele precisa de uma carga energética muito forte para que possa interferir no plano físico.
Porque pensa bem, gente, se fosse assim tão fácil, né? A gente andando na rua, a gente ia ser empurrado, a gente ia trupicar, ia acontecer ali alguma coisa que ninguém viu, porque os espíritos estão influenciando na questão da matéria, estão influenciando a matéria, que é mexer, mudar de posição. Então, duas questões: ou esse espírito ele é muito evoluído, né, que ele possa interferir no nosso plano físico, a questão plano material. O espírito ele tem muito conhecimento, é muito evoluído. Ou então existe uma outra questão, que é o espírito que se impregna com sensações, e aquelas emoções ou sensações acabam dando para ele, em certos momentos, uma energia extra. Vamos dizer que seja uma energia extra. Exemplo, um espírito com muito ódio, né? Um espírito que tem ódio, raiva, né? Ele está com tanta raiva, com tanto ódio, que ele consegue, em certos momentos, elevar a sua energia, que é ódio, que querendo ou não, o ódio também é uma energia, e ele pode, através dessa energia, influenciar de alguma forma o nosso plano físico. E isso ocorre muito com espíritos atrasados, que são aquelas sensações que a gente tem de ser empurrado, de ser enforcado, mexer em coisas, mexer em quadros, como ela disse. Então existem essas duas questões que pode ocorrer. Pode ser um espírito evoluído e pode ser um espírito que esteja muito impregnado em emoções negativas aqui na Terra, tá certo? Exemplo, ciúme demais. Vamos dar um exemplo que... Só um exemplo, viu, gente? Eu perco a minha esposa, né? E a minha esposa, ela não descansa, o espírito dela não descansa. O espírito dela em si, ela não vai poder influenciar no plano material, no plano físico. Só que ela vai ter tanto ciúme, mas tanto ciúme, que aquele ciúme vai se tornar numa raiva, num ódio, que em certos momentos, com a vibração dessa emoção negativa, dessa energia negativa, às vezes ela vai influenciar. Exemplo, às vezes eu vou estar com uma outra pessoa, ela vai conseguir empurrar a outra pessoa, o espírito dela. Por quê? Porque ela não gosta daquela pessoa, porque ela tem ciúme de mim. Então isso pode ocorrer. O que eu indicaria? Aconteceu isso, né? Você viu um quadro mexer, uma cadeira mexer, porta ficar batendo na sua casa, coisas ocorrerem desta forma, principalmente em sequência, né, consecutivamente, eu aconselho ir para um terreiro, ou ir para uma igreja, ou qualquer outra coisa que possa te auxiliar, para poder identificar se é um espírito ruim ou se é um espírito bom, certo? Espero que você tenha entendido aí, Fabrícia. Agora a próxima pergunta é da Poliana Gabriel. Olha que pergunta interessante. Olá, meu nome é Poliana. Sou nova nessa religião. Queria saber como segurar um guia quando não quero receber. Como assim? Bem simples, pessoal. Vamos supor que a gente vai ter um trabalho aqui com o Exu. A gente vai incorporar aqui com o Exu, só que eu não quero trabalhar com o meu Exu. Eu não quero incorporar. Como que eu vou segurar para que eu não incorpore? Primeiramente, pessoal, não existe essa questão de segurar a entidade. Certo? É isso aí. Não existe essa questão de segurar a entidade. Você não segura uma entidade. Por que você não segura? Porque simplesmente a sua entidade ela não vai vir trabalhar se você não quer. Então é como se... É claro, né, pessoal? Tentando explicar para vocês. Muitos hoje em dia acham ou acreditam que segura uma entidade. E na verdade você não está segurando uma entidade. A entidade simplesmente ela está emanando uma energia para você. Só que como você não quer incorporar, porque às vezes você está com problema psicológico em casa, enfim, qualquer coisa, a entidade ela emana uma energia, só que ela entende, sabe que você não está preparado ou que você não deseja incorporar. E você imagina, médios, né, claro, imaginam que estejam segurando a entidade. E na verdade você não está segurando. A entidade só está emanando uma energia para você e você achando que ela quer incorporar e na verdade ela nem está querendo incorporar porque ela entende isso. As entidades, pessoal, elas não são ignorantes, tá? Vamos entender isso. A incorporação, ela só ocorre, ela só acontece quando o médium quer incorporar,
tá certo? A entidade ela não força, ela não obriga o médium a incorporar. Quando isso ocorre, não é uma entidade, e sim um espírito, um quiumba ou qualquer outro espírito. Por quê? Porque a entidade ela nunca vai passar na frente do seu livre-arbítrio. E todo médium tem que entender isso. Ah, Patrick, eu estava segurando a minha entidade, só que o meu Exu veio e incorporou. Então eu não dei conta de segurar? Não, não foi isso. Uma das coisas será que realmente você estava segurando? Ou lá no seu subconsciente você queria se incorporar? A gente tem que parar para analisar isso, porque às vezes a gente imagina que a gente está segurando, mas lá no fundo a gente está querendo se incorporar. E na maioria das vezes ocorre o quê? O médium que está iniciando agora, ele quer segurar a sua entidade, né, porque ele não quer incorporar, né, ou que ele tem medo da incorporação, enfim, entre outras coisas. E chega um certo momento, o médium acha que não conseguiu segurar a entidade e a entidade se manifestou. Tem como segurar isso? Primeiro, pessoal, né, quando você está no início da do seu desenvolvimento de incorporação, né, você fica meio que perdido. O início ele serve para isso. Ele serve para você entender, para você ganhar ali um conhecimento, né? Ganhar ali aquela prática da incorporação. Então, quando você é médio iniciante, você acha ali, eu estava segurando, só que a entidade mesmo assim veio. Na verdade, você não estava segurando a entidade, certo? A entidade, ela só incorporou porque ela teve a sua autorização. Porque se fosse assim, pessoal, vamos parar para entender. Eu, como médio, e várias pessoas que são médios, que estão assistindo o vídeo, a gente ia passar numa encruzilhada, a gente ia passar perto de um trabalho, o Exu às vezes emana energia para mim, eu ia achar que o Exu quer incorporar. Aí eu ia ter que segurar o Exu para ele não vir. Então eu ia ter que andar 24 horas por dia segurando o Exu para ele não incorporar. É a mesma coisa. Esses tempos agora, eu estou indo visitar muitos terreiros, né, aqui no Rio Grande do Sul. Já visitei 2, 3 terreiros. E cheguei lá naqueles terreiros, o Exu emanou uma energia para mim. Aí você segurou, Patrick? Você segurou o Exu para ele não incorporar? Não, pessoal, não segurei. Eu simplesmente falei com o Exu que não era a hora de incorporar. O Exu emanou energia para mim, mas o Exu não quis incorporar porque ele sabia que eu também não queria. Então eu não precisei segurar. Mas e aquela energia que você estava sentindo? Se você deixasse, você ia incorporar? Realmente, pessoal, se eu pegasse e falasse assim pro Exu, tô num lugar, num ambiente energético, vibração, pode incorporar. Se eu aceitasse, é claro que existia incorporação. Mas não é porque eu segurei ou deixei de segurar. Foi simplesmente eu não quis. Tá ok? Espero que você tenha entendido aí, viu, Poliana? Pessoal, é isso. Chegamos aí mais um fim de vídeo. Espero que todos tenham entendido e gostado. Mais uma vez, lembrando, se você não é inscrito do canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que acham que podem segurar uma entidade, que na verdade isso não existe, mas compartilha. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.